Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao segundo vídeo da série sobre fluidos refrigerantes aqui do canal Frisando. Sou Cristiano Aires, diretor de engenharia da Frigocenter. No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre o histórico dos fluidos refrigerantes e agora aqui nesse vídeo a gente gostaria de falar um pouco mais sobre as diferenças entre os fluidos sintéticos e os naturais, cada uma de suas famílias e as suas particularidades. Bom, como vocês podem ver, existem uma infinidade de fluidos refrigerantes hoje. Isso que eu estou colocando para vocês são só os mais utilizados hoje no Brasil. Porém, a gente tem uma gama enorme de fluidos refrigerantes. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles para ajudar vocês a entender as diferenças e saber qual deles é melhor para a sua aplicação. Bom, pessoal, basicamente quando a gente fala de fluidos, nós temos duas famílias. Os sintéticos, que são aqueles criados pelo homem, e os fluidos naturais, que são aqueles presentes na natureza. Normalmente, os fluidos sintéticos são fluidos mais seguros, simples e baratos de se aplicar. Já os fluidos naturais têm aplicações mais caras e complexas, pois cada um deles tem suas particularidades. E a gente vai tentar tratar aqui um pouquinho sobre elas. Falando sobre os fluidos sintéticos, a gente hoje tem basicamente 4 famílias de fluidos sintéticos. Os CFCs, os HCFCs, os HFCs e os HFOs. Os CFCs foi aquela primeira família de fluido sintético lá dos anos 30, que hoje em dia ela já está banida no mundo inteiro, porque contribuía muito para o efeito estufa e muito para a destruição da camada de ozônio, então ela já está completamente banida. Depois nós temos a segunda família, que são os HCFCs, que é onde estão os famosos R22, que foi muito utilizado na refrigeração comercial e industrial para baixa, média e alta temperatura, e o 141B, que era mais utilizado para limpeza de linhas. Então, os HCFCs, eles ainda possuem cloro na sua composição, ainda destroem a camada de ozônio, porém numa proporção muito menor. Devido ao protocolo de Montreal, eles também devem deixar de ser utilizados. Já nos países envolvidos, ele já não é utilizado e no Brasil também praticamente esse uso já não é comum, a não ser em manutenção, porém instalações novas não saem mais com esses fluidos, o R22 principalmente. A gente passou para a terceira família dos fluidos, que são os HFCs, ou seja, eles não têm mais cloro na sua composição e por isso eles não destroem mais a camada de ozônio. Então, quando você ouve falar de um fluido que ele é ecológico, significa que ele não destrói a camada de ozônio, ou seja, ele faz parte da família dos HFCs ou HFOs, que são fluidos que não possuem mais cloro na sua composição e por isso não contribuem com a destruição da camada de ozônio. Eles contribuem com o efeito estufa e, como já foi dito em outros vídeos, são coisas distintas. Uma coisa é a destruição da camada de ozônio, que é basicamente por conta do cloro que tinha na composição desses fluidos, e outra coisa é com a contribuição para o efeito estufa. Então, os HFCs não destroem mais a camada de ozônio e são considerados gases ecológicos. Dentro dessa família dos HFCs, nós temos muitos famosos, como o R134A, que por muitos anos foi utilizado, até hoje é utilizado em geladeiras domésticas, ar-condicionado de carro, apesar dessa utilização em ar-condicionado de carro, já está diminuindo drasticamente. Nós temos o R404A, muito utilizado em refrigeração comercial como substituto ao R22. Na industrial também é bastante comum se encontrar. O R407C, que veio como substituto do R22, principalmente em aplicações de ar-condicionado. Muito em chiller ele foi utilizado. Nós temos também o R410A, que hoje é muito utilizado em chillers e aplicações de ar-condicionado. Temos o R32, que no Brasil essa utilização não é comum, mas ele tem sido utilizado em ar-condicionado, dentre muitos outros. Esses são os principais dos HFCs. Hoje no Brasil, a maior utilização são dos HFCs. E depois nós temos uma família mais nova, mais recente, que são os HFOs. Esses fluidos eles têm cerca de 2 ou 3 anos e ultimamente eles têm sido utilizados muito em ar-condicionado de carro, algumas aplicações de chillers. Então nós temos aí alguns exemplos que é o R1234YF, o R1234ZE. O R1234YF, por exemplo, hoje ele tem sido muito utilizado em ar-condicionado. Já na Europa, ultimamente a Mercedes, BMW, entre outras montadoras, já adotaram ele como fluido padrão. Ele substituiu o 134, que contribuía com o efeito estufa, e agora está sendo utilizado o R1234YF. Então esse é um exemplo hoje de utilização. A maior utilização hoje dos HFOs tem sido em ar-condicionado de carro, porém ele tem ganhado mercado, principalmente na área de chillers comerciais e industriais para ar-condicionado. O HFO, ele também não destrói a camada de ozônio, assim como o HFC, porém
a contribuição dele para o efeito estufa é praticamente insignificante em relação aos HFCs. Então, por isso que pode ser aí uma nova geração que vai ganhar mercado. Aí, falando sobre os fluidos sintéticos, então, a gente falou que tem os CFCs que não são mais utilizados, temos os HCFCs, que é o antigo R22, que está saindo de circulação, na Europa e países envolvidos já não é mais utilizado, e no Brasil já não tem sido mais utilizado em instalações novas. Os HFCs, que no Brasil hoje tem sido muito utilizado, porém, em muitos países, principalmente os envolvidos, ele já tem diminuído sua utilização, e temos os novos HFOs. Depois nós temos a segunda família, que são os fluidos naturais, ou seja, aqueles presentes na natureza. Os fluidos naturais, nós temos hoje 5 famílias principais, porém vamos nos focar em 3, que são as que têm as maiores aplicações. Então nós temos as famílias dos HCs, que são os hidrocarbonetos, onde hoje é muito utilizado o R290, que é o propano, e o R600A, que é o isobutano. O R290, o propano, hoje ele tem sido muito utilizado em vendor machine. Então, quando você vê hoje essas geladeiras de sorvete, geladeiras de bebidas, ele tem sido utilizado como uma boa solução, porque ele é um fluido natural. A carga é muito baixa, porque vale lembrar que todos os hidrocarbonetos, ou seja, tanto o R290 como o R600A, são combustíveis. Eles são altamente inflamáveis. O que não necessariamente é um grande problema, porém é uma preocupação que a gente tem que ter a mais na instalação. Então o R290 tem sido muito comum hoje em vendor machine, isso no Brasil e no mundo, porém na Europa já tem sido muito grande a utilização de chillers para diversas aplicações. Então os chillers que antes utilizavam R410, 134, 407C, eles têm sido substituídos pelos 290, que é uma coisa muito interessante do propano, é que ele tem ótima aplicabilidade tanto em alta temperatura, média como em baixa. Então, em chillers, ele tem sido muito interessante e muito utilizado. E não muda tanto a complexidade da instalação, por isso é uma boa opção. E a gente tem o segundo aí, que é o R600A, o isobutano, que tem sido muito utilizado em geladeira. Se você tem uma geladeira mais recente, provavelmente ela deve vir equipada com o fluido R600A. Se você olhar a etiqueta da geladeira, você deve ver ele lá. Isso é um hidrocarboneto, é um fluido natural, que além de ser muito barato, ele é muito eficiente. Porém, vale lembrar que ele é um combustível, nunca se esqueça. Então, falando sobre a família dos hidrocarbonetos, esses dois são os mais comuns de se ver. Nós temos outros também. Depois nós temos uma segunda família, que é o CO2, que é o R744. Esse fluido tem sido muito utilizado em aplicações de supermercado no Brasil, já temos mais de 200. E fora na Europa, nós temos milhares de instalações sendo aplicadas em supermercados, em indústrias, em todo tipo de aplicação. O CO2 é bastante interessante a sua aplicação, principalmente em média e baixa temperatura. O CO2, nós temos 2 tipos de aplicações, porém a gente vai focar nisso mais para frente. Nós vamos fazer uma série dedicada para falar sobre o CO2, que tem sido muito utilizado, é uma opção bastante interessante, porém nós podemos dividir ele em 2 aplicações, o transcrítico e o subcrítico. O transcrítico é quando nós condensamos acima de 30 graus, seria o sistema que a gente costuma ver hoje aí com os fluidos HFCs. Porém, nós temos pressões bastante elevadas, acima de 100 bar, então temos que ter algumas preocupações especiais. E nós temos o subcrítico, que são aplicações em cascata, onde se utiliza um fluido primário no circuito de alta, que ele vai condensar o CO2 para o CO2 sim fazer todo o ciclo de refrigeração dentro do ambiente. O subcrítico hoje tem sido o mais comum no Brasil, porém já temos hoje 2 instalações de transcrítico, e vamos ver aí o que vai acontecer daí para frente. Depois nós temos a terceira família, que é o NH3, que é a amônia, conhecido como R717. Esse fluido, desde sempre, ele é muito utilizado, então foi o início da refrigeração lá em 1830, teve sua forte utilização até os anos 30, depois disso ele foi tendo uma queda, porém sempre se manteve na área industrial. Então hoje a área industrial de grande porte tem utilizado muito amônia, sempre foi utilizado. Porém, vale lembrar que ele é tóxico e levemente inflamável. Apesar da flamabilidade dele não ser um problema, ele é um fluido levemente inflamável. Ele tem ótimas características termodinâmicas, por isso ele é tão utilizado na indústria. Hoje é um dos fluidos mais eficientes que nós temos. E o R717 amônia pode ser aplicado tanto em alta, média e baixa temperatura. Por isso tem sido tão utilizado. Porém, devido à toxicidade dele, tem sido cada vez mais comum tentar se diminuir ao máximo as cargas de amônia. E para isso tem sido muito utilizados sistemas combinados, amônia com glicol, amônia com CO2, tem sido muito utilizado principalmente para diminuir a carga de amônia por ele ser um fluido tóxico.
Então, como vocês podem ver, hoje nós temos uma infinidade. Se a gente fosse pensar hoje numa instalação no Brasil, nós teremos toda a família dos HFCs que nós poderíamos usar, 134, 404A, 507, 410. Nós teríamos os HFOs como uma opção também utilizando chillers. Depois nós teremos a família dos naturais, hidrocarbonetos, CO2, amônia para ser utilizado. Porém, qual o melhor fluido? Isso é muito complicado, depende de vários fatores que a gente vai abordar e precisa se entender mais sobre a sua instalação. Porém, não existe um fluido único. É muito comum o pessoal perguntar, mas qual é o melhor? Não tem o melhor. Vai depender da sua aplicação, do que você precisa, de onde você está. Porque vale lembrar que hoje nós temos os HFCs, que eles contribuem com o efeito estufa, então talvez eles sejam limitados. Nós temos os HFOs, que são fluidos novos e caros, e têm suas limitações também porque eles são levemente inflamáveis. Depois temos os hidrocarbonetos, que são classe A3, altamente inflamáveis. Depois temos o CO2, que ele não é inflamável nem é tóxico, porém ele tem algumas complexidades de instalação. E temos a amônia, que ela é levemente inflamável e tóxica. Então é um pouco difícil a gente dizer qual é o ideal. Passamos um pouco sobre os tipos de fluidos, obviamente esse é um assunto que é possível falar por horas dele e a gente vai abordando ao longo dos próximos vídeos em detalhes. Espero que tenham gostado do nosso canal. Então se inscrevam aí, curtam, compartilhem e até o próximo.